Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Diogo, vamos iniciar nossa aula hoje. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o verbo to be, que é o nosso verbo ser ou estar. Lembrando que vai depender do contexto, quando vamos utilizar o ser e quando vamos utilizar o estar. Então, por exemplo, se eu falo assim, I'm a teacher, eu sou um professor. I'm here, eu estou aqui. Como em português ele é um verbo irregular e tem três formas diferentes, o am, o is e o are. Portanto, saber que o am nós vamos usar somente com I, o is no singular para a terceira pessoa, no caso com he, she e o it. Esse is ele vai ser para indicar o nosso singular. E o are nós vamos utilizar para o plural, as outras três pessoas do plural, we, you e they. Vamos ver alguns exemplos. I am a student, eu sou um estudante. He is a soccer player, ele é um jogador de futebol. We are Brazilian, nós somos brasileiros. Vejo que aqui nós temos o verbo to be conjugado e temos o pronome como sujeito, pronome I, he, we. O verbo é o am, is e are. Observe a conjugação do verbo to be no presente do indicativo. Então, nós temos lá a conjugação completa aqui agora. No singular, nós temos o seguinte, I am, you are, he is, she is, it is. Depois, no plural, we are, you are e they are. Então, vocês vão perceber que aqui no singular, o you are ele está numa cor diferente. Por quê? Somente para lembrarmos que esse you ele é o mesmo lá para o plural. Então, nós temos esse you, nós vamos usar tanto no singular quanto no plural. Vai depender do contexto para sabermos ali a tradução. Por exemplo, se eu falasse lá, you are a student, você é um estudante. You are students. Veja que nós temos um plural aqui. Na hora de traduzir, vocês são estudantes. Ok? A forma interrogativa. Na forma interrogativa, nós fazemos o seguinte. Invertemos o verbo com o nosso sujeito. Aqui nós temos o pronome funcionando como nosso sujeito, então nós vamos inverter o pronome com o verbo to be. Então, lá na forma afirmativa é I am, na interrogativa vai ficar am I. Na afirmativa é you are, na interrogativa vai ficar are you. E assim por diante. Is he, is she, is it, are we, are you, are they. Qual que é a diferença na tradução? A diferença na tradução no momento da fala é a entonação, porque a tradução é exatamente a mesma. Então, I am, eu sou. Am I, eu sou. E somente isso que muda. Então, vejam como é que fica. He is, nós jogamos o verbo to be para o início e depois o nosso sujeito. Nesse caso aqui, o pronome funcionando como sujeito. Pronome he. Is he. Outro exemplo. You are. Are you. Tá? Então, assim que nós fazemos perguntas com o verbo to be. Daí nós temos a forma negativa. A forma negativa é simples também, porque é só acrescentarmos o not após o nosso verbo to be. Nós temos o seguinte, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Então, é só acrescentar o not após o nosso verbo e continuar a nossa frase. Exemplos gerais agora. I am a soccer player. Eu sou um jogador de futebol. Mrs. Hopkins is a teacher. Senhora Hopkins é uma professora. They are students. Eles são estudantes. They are not Brazilian. Eles não são brasileiros. Peter and I are American. Peter e eu somos americanos. We are from the USA. Nós somos dos Estados Unidos. Are you Brazilian? Você é brasileiro?
Is he a doctor? Ele é um doutor. A forma contraída, existe um modo de nós contrairmos esse verbo to be com o nosso pronome, que é utilizando o apóstrofo. No singular fica assim: I'm, you're, his, she's, it. No plural, we're, you're, there. Então vejam lá. E o are, nós cortamos o azinho ali do are e acrescentamos o apóstrofe. Your. He is, cortamos o i e acrescentamos o apóstrofo. Então é essa forma que nós contraímos o nosso verbo com o pronome. Forma negativa na contração ali. Nós temos o seguinte: I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Essa é a forma contraída na forma negativa. É contração na forma negativa, ok? Exemplos. I'm Martin and she's my friend Claire. They're not from the same country. Eu sou Martin e ela é minha amiga Claire. Eles não são do mesmo país. Ok? Então, por hoje é isso e até a próxima aula.